Oi, queridos! Meu nome é Michele Rodrigues, sou professora há uns 4 ou 5 anos que fala acerca do preparatório da ordem. E aí eu trouxe um vídeo essencial, tá? Para uma preparação, tá bom? Acerca da prova da ordem e principalmente essa questão da primeira fase, tá bom? Nos períodos que eu estou ensinando, né? Eu percebo muitas vezes que às vezes o aluno chega na reta final do curso de Direito e ele não sabe nem como é a prova da ordem. Ou seja, essa questão da falta de preparação, ela conta muito. Ela conta muito porque você acaba não sabendo como é o formato da prova da ordem. Então, para mim poder dar umas diquinhas para vocês acerca da primeira fase, eu vou falar acerca um pouquinho, só uma pitadinha acerca de como é o formato da prova e aí a gente já entra nas diquinhas da primeira fase. A prova é o quê? Dividida em 2 fases, tá bom? E aí a primeira fase são 80 questões que você precisa acertar, no mínimo 40 para poder passar. E a segunda fase seria a fase prático-profissional. Essa fase prático-profissional você escolhe, acho que são 7 disciplinas, você tem que escolher uma disciplina que você vai se deter mais nela e responder as questões e fazer as peças que correspondem àquela disciplina. Então, é isso, tá? Prova da ordem, organizada pela FGV, normalmente é 320, caro, né? R$ 320 a inscrição, quando você vai fazer a primeira vez. Se por acaso você passa na primeira fase e você reprova na segunda fase, você tem o direito de tentar a repescagem, que seria, você tem o direito de tentar novamente a segunda fase, ok? E aí você paga, eu acho que é 160 reais para poder fazer a repescagem. Então, cuidado com essa prova. Olha, a FGV é uma banca que, né, eu tenho um certo, não sei se eu posso dizer essa palavra, rancinho, porque todo concurso público que a gente vê, que é a FGV como banca, é uma banca complexa, é uma banca que tem um português diferenciado apenas para ela, né? Então, a gente sabe que português é português, mas o português da FGV, ele é diferente. Então, daí a gente já vê que é uma banca que, se você não tiver preparado para fazer a prova dela, é muito difícil você lograr êxito, assim, de cara, tá bom? Então, 2 coisas que eu percebo que são os maiores vilões da prova da ordem para você não passar. Seria a questão da falta de preparação, você não se prepara, você não sabe o que é que lhe aguarda, você não sabe que é 2 fases, você não sabe direito o que é que vai cair. E tem a questão muito do nervosismo, de você, né, termina, normalmente a gente pode fazer no 9º período, quando a gente está encaminhando para o 9º período da faculdade. E aí existe aquela pressão, assim, psicológica, né, dos amigos, dos professores, dos parentes, que sempre ficam perguntando, e aí, já fez a UAB? Já passou? E aquilo dá um nervosismo muito grande, que se a gente não controlar, na hora da prova, vem tudo aquilo e a gente sai correndo. Sai correndo com medo, porque essa questão do nervosismo, ela conta bastante, tá bom? Então é por isso que a gente tem que se preparar, para não ter nenhum problema, assim, na hora de realmente fazer a prova, ok? Uma outra coisa que eu gostaria de mencionar é a questão de que, nas estatísticas da nossa prova da ordem, a FGV, ela tem por volta de, cada candidato, ele faz 3 vezes, ele faz 3 vezes a prova para conseguir uma aprovação. Graças a Deus, na época que eu fiz, foi a edição 33, eu acho que foi 2018 ou 2021, não lembro mais. Faz tanto tempo, eu acho que, ou não faz tanto tempo assim, a gente fica confusa, né? Foi a edição 33 que eu fiz, graças a Deus consegui lograr êxito na primeira oportunidade, mas também foi porque a minha preparação, gente, ela começou assim, bem no início da faculdade, ou seja,
já matérias que eu sabia que ia cair na OAB, eu já tinha aquela questão de estudo intencional. Porque eu não sei vocês, mas eu trabalhava na época lá e ainda num serviço bem complexo. Trabalho e estudo ao mesmo tempo. Então acabava que eu não tinha muito tempo para me dedicar aos estudos em casa, porque eu tinha que me revezar entre o trabalho e estudo, ser dona de casa, né? Então, final de semana que você tira para estudar? Não, você tira para limpar a casa, primeiramente, para não ficar um ninho de rato. Então, essa questão de ainda você ser dona de casa, ainda me tomava um pouquinho de tempo. E tem também a questão da família, você tem que dar uma assistência, né? Então, acabava que eu tinha que fazer do meu tempo ser a coisa mais intencional, assim, de estudar de forma intencional. Então, desde o começo da faculdade, eu vinha me preparando para a prova da ordem, tá? E na reta final, aí que eu fiquei mais imersa para me poder dar tudo de mim e dar, pelo menos, um tiro certeiro. De fazer apenas uma edição e conseguir lograr êxito. E graças a Deus eu consegui. Até porque, gente, eu não lembro se na minha época foi R$320. Mas pra mim, que tinha fiéis, que não tinham as condições financeiras muito boas, pra mim, R$320 era caro. Então, eu não tinha condições financeiras de ficar tentando. A prova tem 3 vezes ao ano. Normalmente, todo ano tem 3 edições. Mas eu não tinha dinheiro para fazer 3 edições no ano, porque sairia quase R$1.000, né, de investimento nisso. Então, por isso que a falta de dinheiro e a questão da escassez do meu tempo me fez ter uma preparação forte nesse sentido e intencional, tá bom? Então, normalmente, e eu já sabia que as estatísticas da prova era que cada aluno, cada participante, ele tenta 3 vezes para conseguir lograr isso. Então, se a pessoa tenta 3 vezes para conseguir lograr isso, então eu vou ter que abrir os olhos, né? Então, assim, normalmente a média de aprovações é por volta de 26%, 28%, né? Então, o que significa que provavelmente na hora que você chegar lá, na edição que você for fazer, 30% daquelas pessoas são pessoas que estão tentando pela primeira vez. Só que 70% daquelas pessoas que você vê já é a segunda, terceira, quarta, quinta e lá vai. Vez que a pessoa tá tentando passar. Entendeu? Mas o que eu aconselho? Tente fazer de tudo para passar na primeira vez que você tenta. Mas se não conseguir, vai fazendo até você conseguir. Porque tem essa questão do nervosismo também. Às vezes você se prepara, você tá muito apto a fazer qualquer prova, tem um conteúdo na ponta da língua, mas às vezes o nervosismo atrapalha. Então tenta até conseguir, tá bom? Porque em nome do Senhor Jesus, você vai conseguir lograr êxito e vai ter a oportunidade. Então é isso. Voltando, depois dos correios nos atrapalhar. Vamos voltar. Então, assim, sobre as diquinhas da primeira fase. Com relação à primeira fase, como eu falei para vocês, o formato da prova é uma prova objetiva de 80 questões que você precisa responder, né? Pelo menos 40 questões, tá bom? Tem que fazer 50% da prova. E aí, dentro dessas, são 4 alternativas que vai ter, no qual apenas uma vai ser a correta, tá bom? Então, são questões de múltipla escolha, que é como eu falei para vocês, essa questão da prova objetiva, ela é interessante porque, às vezes, quando você não sabe, assim, muito do conteúdo, porque, gente, a primeira fase, elas são 80 questões, tá bom? E são 20 disciplinas, ou seja, tudo que você aprendeu no decorrer da sua faculdade, provavelmente vai cair aqui. E aí, o que acontece? Às vezes, a gente não tem uma memória assim tão boa. Eu não tenho. Então, eu ainda tinha essa questão de que estudava e esquecia. Estudava e esquecia.
Então eu tinha que lidar com essa questão minha, sabe? Dessa questão do esquecimento do conteúdo. Porque uma música é engraçado, né? Que coisas assim fúteis, uma música que você não quer decorar, você decora. Mas o conteúdo que você precisa decorar para passar é muito difícil você absorver. E aí são 20 disciplinas. Então, como você vai estudar só na reta final, entende? Da sua faculdade? Não tem como. É por isso que você precisa fazer um estudo intencional para que na época que você esteja estudando na faculdade, você já foque naquelas matérias que mais caem, mais tem pontuação na OAB. É isso que eu falo do estudo intencional, tá bom? De que para pessoas que não têm muito tempo, assim como eu, de estudar e que tem que revezar entre estudo, trabalho, família, viver, acaba que a gente precisa recorrer a esses métodos de que, eu vou estudar, mas eu também não vou perder tempo na hora que eu tô estudando. Aquela hora que eu tô estudando vai ser a hora mais bem aproveitada, porque eu não vou ter um outro momento. Porque, na primeira fase, são 20 disciplinas que caem. Direito administrativo, ambiental, tô lendo aqui, civil, constitucional, o ECA, né? O ECA não, né? O direito da criança e do adolescente, o direito do consumidor, o direito do trabalho, empresarial, internacional, tributário, direito penal, direitos humanos, ética, filosofia do direito, processo civil, processo do trabalho, processo penal, direito financeiro, eleitoral e previdenciário. Me diga como você vai conseguir estudar tudo isso muito em cima. Não tem como. Então, você precisa fazer de uma forma que você consiga estudar essas disciplinas no decorrer do curso, porque é isso que a gente aprende no decorrer do curso, de forma mais organizada. Então, temas que mais caem, não sei, em direito constitucional. Às vezes a gente tem 3 disciplinas de direito constitucional na nossa graduação. Direito civil é um mundo, né? Então, se a gente for falar aquela parte introdutória, obrigações, contratos, responsabilidade civil, direito de família, direito de sucessões, olha o tanto de coisa que a gente precisa estudar só em uma disciplina que é direito civil. Então, se a gente não tiver organização e planejamento, a gente não consegue estudar, ok? É por isso que a gente precisa fazer uma preparação que a gente consiga, né, passar por essas matérias que tem maior peso. E aí eu sempre falo para os meus alunos, olha como é a divisão da prova. Aí eu sempre coloco, né, prioridades naquelas matérias que são do grupo que cai mais questões, ou seja, ética, direito civil, processo civil, direito constitucional, direito penal e processo penal. Essas 6 disciplinas que eu falei agora para vocês, elas têm um total de 38 questões. Ou seja, mais umas 2 questõezinhas da outra você conseguiria lograr êxito. De outras, né, das outras que a gente vai falando. Então, assim, você precisa focar naquelas disciplinas que têm um maior peso, ok? E aquelas disciplinas que têm peso menor, que são apenas 2 questõezinhas de cada disciplina, que é o quê? Direitos humanos, internacional, o direito da criança e do adolescente, ambiental, consumidor, filosofia do direito também cai, que a gente vê, normalmente a gente vê filosofia do direito no início da faculdade. Então acaba que quando chega o 5º ano, que você está estudando, você lá sabe mais o que é filosofia do direito. Então você não vai parar para estudar isso, né? Previdenciário, financeiro e eleitoral, todas essas disciplinas que eu falei aqui agora, elas só caem 2 por matéria, 2 por disciplina, ou seja, são 18 questões. E você viu tanto de matérias que eu falei? E essas outras, ética, direito civil, processo civil, constitucional, penal e processo penal, tem 38, porque ética tem 8 questões, então ética é super importante, você precisa praticamente fechar todas as questões de ética, porque não é tão difícil. E também tem muito ponto em jogo ética. E essas outras, né, dessas outras 5, elas têm 6 questões cada.
Ou seja, você precisa estar com essas disciplinas aqui, são as disciplinas. Eu sempre divido, né? Grupo A, grupo B e grupo C, que é o grupo A, aquele que você precisa focar mais, o grupo B, aquele que não tem, assim, a importância, ela é intermediária. E o grupo C são aquelas disciplinas que você não vai estudar, mas você vai resolver algumas questões dela, e é aquele grupo que só tem 2 questões por disciplina cada, né? Você só vai resolver questões, você não vai assistir videoaula sobre elas, só resolver questões e segurar na mão de Deus. Pronto. Porque se você acertar alguma delas, tá ótimo, tá excelente, mas você não perdeu tempo estudando. Gente, você perde tempo estudando filosofia do direito, direitos humanos, direito internacional, ambiental, ali você já leva muito tempo para pouco benefício. Então, precisa, né, economizar tempo, estudar ética. Precisa economizar tempo, né, nessa questão, estudar ética, estudar constitucional, processo civil, processo penal, porque essa questão, e principalmente, quando chegar à segunda fase, você vai ter que escolher uma disciplina que você quer focar. Ou penal, ou civil, ou constitucional, ou trabalhista, ou previdenciário não, ou empresarial, ou administrativo, você precisa estar, assim, super craque, né? Por exemplo, eu escolhi penal para fazer na minha segunda fase. Então, eu tinha que gabaritar na primeira fase direito penal e processo penal, porque eu sabia que ela iria me ajudar para a segunda fase, entendeu? Então, você não faz um estudo desvinculado, ok? Você não faz um estudo desvinculado. E qual é que eu citaria que tem um peso médio? Seria administrativo, direito do trabalho, processo do trabalho, tributário e empresarial, tá bom? Porque essas aí são mais ou menos 5 questões que vai cair, né? 5 a 4 questões que vai cair numa edição. Então, realmente foca naquilo que mais cai, porque é muito conteúdo. Como eu falei para vocês, essa questão do direito civil, como a gente passa, por exemplo, acho que eu estudei, são 7, o direito civil, lá na minha graduação que eu fiz, foram divididas em 7 disciplinas. Então, muito tempo você passa estudando, então não é assim de um dia para a noite que você vai pegar acerca das nuances dos contratos, das obrigações, sucessões, que gosta muito de cair, direito de família, que gosta muito de cair. Então, essas questões você precisa dar uma olhada e verificar se realmente vale a pena, tá bom? Você tá fazendo estudos de todas as matérias ou de realmente só aquelas específicas. E aí, eu sempre dou dica para os meus alunos. Pega na internet os temas mais cobrados, né, desse grupo prioritário. Por exemplo, você pega do estatuto, do código de ética, né, porque o ética profissional, eles são 8 questões. Então, eu sempre peguei assim, quais são os temas que mais caem nessa disciplina, na minha prova? Os temas que mais caem honorários advocatícios, direitos e prerrogativa do advogado, infrações disciplinares. Esse é o top 3 dele. Então, eu ia fazer o quê? Estudar o top 3. E aí, eu fazia de todos os temas que eu via que tinham uma certa relevância. De direito constitucional, o que é que mais cai? Direitos e garantias individuais, ordem social, controle de constitucionalidade. Gente, é importantíssimo o controle de constitucionalidade lá no direito constitucional, porque é uma matéria difícil de aprender, não é uma matéria simples. Se não é uma matéria simples, pode ter certeza que vai estar na sua prova. No direito civil, eu pegava o top 3 deles, que é o quê? Eu acho que é contratos, sucessões e obrigações, se eu não me engano. E eu engolia todos esses conteúdos, sabe? Para que eles não me pegassem, assim, de forma desprevenida. Então, eu fazia isso, dos temas mais cobrados, do direito, assim, a questão do direito penal.
eu ia muito, porque às vezes tem essa questão de escolhas, né? Eu escolhi direito penal para a minha segunda fase, mas eu sabia que direito penal tinha muita legislação extravagante, então eu tinha que assumir o risco de vou fazer direito penal, mas eu tenho que estudar várias coisas extras do meu estudo, já com relação às legislações extravagantes, tá bom? Então, você sabendo normalmente o que mais vai cair, lhe ajuda bastante. Então, se eu fosse dar, né, mais diquinhas, seria essa questão de filtre com relação aos assuntos que você vai estudar, né, para que você estude aqueles assuntos que têm maior peso. Resolva provas das edições anteriores. Se eu não me engano, quando eu tô gravando esse vídeo, a gente já tá na edição 45, ou seja, são 45 provas que você vai ter disponível para poder testar. Então, isso é um lado positivo, porque tem muito material na internet de graça para você ver, para você assistir. Na época da minha faculdade, eu não tinha condição de estar pagando, né, cursinho, estar pagando aula. Então, tudo que tinha na internet gratuito, eu tava lá fazendo, ok? Eu tava lá me preparando, porque tem muita coisa na internet, né? Então, hoje eu sou professora do preparatório, né? Também dou aulas particulares para alunos que desejam, mas tem essa questão de que, gente, tudo tá na palma da mão de vocês. É só parar, ver os vídeos no YouTube e se concentrar, né? Acerca do conteúdo que você precisa estudar. Então, assistia muita revisão do Gran Cursos, do CEISC, do Estratégia, todos esses que tem esses cursos grandes, eu assistia. Questão de leitura obrigatória do Estatuto do Advogado, do Código de Ética, procurava também simulados gratuitos. Isso era excelente, porque na internet às vezes você encontra simulados gratuitos para você estar testando o seu conhecimento, fora as provas anteriores, que é um simulado, ok? Então, essa questão de estratégias da primeira fase, você tem que se ligar muito na questão da gestão do seu tempo, tá? Estudo intencional, eu não me canso de falar sobre essa palavrinha. Não consegui estudar sobre esses temas aqui que não são tão relevantes. Rapaz, olha na internet um vídeo sobre chute. Como chutar. Então, algumas matérias vale a pena, entendeu? Você aprender só a saber chutar e a questão do conteúdo em si, né? Porque não vale a pena, gente, você tirar um tempo para você estar estudando uma disciplina que só cai 2 questões na sua edição toda, ok? Então, a gente precisa focar naquilo que realmente cai e segurar na mão de Deus e se preparar, né, para dar um chute certeiro nas outras. E foca nos pontos fortes, ou seja, prioriza aquelas disciplinas que você tem mais facilidade de absorção, tá? Vou estar estudando aqui direito penal, porque é uma matéria que eu sou forte, eu quero fechar direito penal. Direito penal e processo penal. Perfeito, perfeito. Você está focando naquilo que você é forte. E se são 6 questões de direito penal e 6 questões de processo penal, aí você já está tendo 12 questões em jogo. Entende? Da mesma forma, civil e processo civil. Você tem 12 questões em jogo aí, meu amigo. Então, vai nessa dos pontos fortes. Não tenho muita habilidade para direito do trabalho. Não tenho muita aptidão para estar estudando empresarial. Eu detestava. Detestava. Na verdade, eu não detestava. Eu detesto direito empresarial. Tanto que sou professora, aí sempre eu falo, né, para as pessoas, olha, eu gosto muito de dar aula, só não me bote para dar direito empresarial. Que aí não é os alunos que vão morrer de tédio, é a professora. Aí vai sair lá na manchete, professora morre de tédio por estar lecionando uma disciplina de direito empresarial. Em nome do Senhor Jesus, Deus me livre. Porque é uma matéria que eu não tenho nem vontade de aprender e nem aptidão de aprender. Então tem as duas coisas. Então eu não estudei, eu segurei na mão de Deus e estudei. E dicas também para a questão da memorização e revisão. Então revisões espaçadas, faça revisões espaçadas, para poder você fixar o conteúdo. Eu tinha muitas
os PDFs, né, sobre as revisões que eu mesmo fazia. Então eu via alguma coisa na internet, achava muito interessante, resumia aquilo e já colocava no meu material de estudo. Então, quando chegava perto de fazer a prova, eu só dava uma olhadinha ali e já me lembrava, porque eu já olhava tanto que era muito mais fácil. Questão de flashcards, tem gente que gosta. Eu perdia muito tempo fazendo, então acabava que eu começava a fazer flashcard, mas logo desistia pela questão de demandar mais tempo para fazer do que para estudar. Grupo de estudo, às vezes é bom você entrar num grupo de estudo, tá? Que seja focado nessas partes. Então é isso, é mais ou menos isso. As coisas essenciais, as diquinhas essenciais que eu tenho para sua primeira edição. Primeira fase, né, da prova da ordem. Depois eu venho com outro vídeo falando acerca da segunda fase da prova da ordem, tá bom? Porque a primeira fase, às vezes a gente consegue segurar na mão de Deus e chutar. Mas a segunda fase não tem essa. Não tem essa do chute. Porque a segunda fase é uma peça prático-profissional. Que você não pode errar o nome da peça. E as 4 questões que vai ter são questões abertas. Ou seja, não tem essa questão de chutar. Entende? Você precisa realmente saber o que você está fazendo na segunda fase. Então, como a segunda fase ela é muito específica, ela tem muitas coisas que é necessário ser falada. Então, eu não vou falar, vou deixar esse vídeo só com a primeira fase. E aí eu venho depois com um segundo vídeo falando só sobre a segunda fase, sobre as diquinhas para você escolher acerca da matéria que você quer falar, né? Porque é muito importante você saber qual matéria você vai escolher. Porque isso define tudo, meu amigo. A matéria que você escolher vai definir se você vai conseguir passar na primeira vez que você tentar ou você vai ficar tateando aí até conseguir lograr êxito nas edições, tá bom? Então, beijo, se cuidem, estudem bastante, aproveitem, tá bom? O tempo livre de vocês, que vocês tenham para dar uma estudada. Gente, é isso. Estudo não é simples, não é fácil. O pessoal pensa que é fácil estudar, né? Sentar a bundinha na cadeira e estudar, mas não é. É questão de esforço, é questão de sacrifício e é questão de você ter uma meta, de você ter um projeto e é isso, tá bom? Estudem e qualquer coisa, avisem aqui e eu vou ficar muito feliz de saber que vocês passaram, tá bom? Na provinha da ordem, em nome de Jesus. Beijo, tchau!